Mais uma derrota humilhante para Alexandre de Moraes no exterior. STF dá 60 dias para as Big Techs se adaptarem às novas regras de responsabilização. Esses serão os dois assuntos que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos iniciar aqui com o caso da Carla Zambelli. Justiça italiana publica absolvição de Carla Zambelli e diz que Moraes foi parcial em suas decisões. Mais do que isso, tá? Eles chamaram o Alexandre de Moraes de ditador mesmo, você vai ver aqui na decisão. A Justiça da Itália publicou a decisão sobre a absolvição de Zambelli e diz que Alexandre de Moraes foi vítima e juiz no caso. É o que diz o documento que foi divulgado. Escutou bem? Vítima e juiz no caso. Todos esses processos que o Alexandre de Moraes comandou aqui no Brasil, se caísse na mão de uma justiça em um país que não seja ditador, todos, sem exceção, esses casos cairiam. Um exemplo, o tal plano golpista do Alexandre de Moraes. Apareceu lá o Moraes como vítima. O Moraes foi vítima, o Moraes foi promotor, juiz, delegado, polícia, o Moraes foi tudo, cara. E a gente sempre falou isso aqui. E agora a justiça italiana tá falando. Realmente, o Moraes cometeu tudo isso aqui. Vocês vão ver aqui detalhado mais na frente aqui o que a justiça italiana se embasou para livrar a Carla Zambelli, para inocentar a Carla Zambelli. Suprema Corte italiana, mostrando o porquê que a extradição de Carla Zambelli foi negada. E o documento basicamente justifica por que a extradição, a decisão de anular a extradição foi tomada. A Corte italiana, por exemplo, fala que bem como foi insuficiente a fundamentação ao acúmulo de funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, integrante da Suprema Corte Brasileira, em violação ao princípio da imparcialidade e independência do juiz. Entendeu? A Suprema Corte italiana chamou o Alexandre de Moraes de bigodinho aqui do Brasil, de ditador, que o Alexandre de Moraes está usando a função dele para fazer perseguição política, que isso que ele fez não é justiça, é vingança, é perseguição política. Vocês têm noção que pessoas foram presas aqui no Brasil a 14 anos de prisão, condenadas a 14 anos de prisão por pichar com um batom em uma estátua. O Bolsonaro está preso por um suposto golpe de Estado que nem aqui no país ele estava. Dias antes ele era presidente. Se ele quisesse dar um golpe de Estado, ele tinha dado. E o pior de tudo isso, o cara está preso. E o que levou ele à prisão? Uma delação, uma tal de minuta golpista que nunca foi apresentado para alguém. Alguém já viu essa minuta? Alexandre de Moraes ainda vai pagar muito caro por tudo isso que ele está fazendo. Mas vamos falar agora de censura. Por quê? STF dá 60 dias para as Big Techs se adaptarem às novas regras de responsabilização. Esse título aqui tá errado, devia ser assim: STF dá 60 dias para as Big Techs se adaptarem às novas regras da censura aplicada pelo STF, pela Corte. Julgamento ampliou a responsabilidade das plataformas por conteúdos publicados por usuários. Cara, isso aqui é uma merda, meu irmão. Isso aqui é uma merda. Isso canais pequenos como o meu, como outros que vão surgir por aí, esquece. Cara, vai falar sobre outra coisa. Vai falar de receita, bicho. Falar de como fazer um bolo de chocolate, como cozinhar um ovo ali em 7 minutos para ficar com a gema mole. Porque canais para falar de política, sobre política, para expor o que a esquerda, o que o PT faz, para criticar o STF, esquece, bicho. Canal assim não vai mais crescer. Porque simplesmente a plataforma vai restringir esses canais, porque esse tipo de canal vai se tornar perigoso para a plataforma. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira, 11, para conceder às Big Techs um prazo de 60 dias para elas se adequarem às novas regras estabelecidas pela Corte, pela censura estabelecida pela Corte. As medidas decorrem do julgamento que ampliou a responsabilidade das empresas por conteúdos publicados por usuários, por terceiros. E o pior, no texto atual está claro: qualquer pessoa pode denunciar o conteúdo e a plataforma é obrigada a retirar o conteúdo
imediatamente do ar. Não precisa de ordem judicial. Olha que merda que é isso. O que impressiona é a velocidade que eles estão tomando essas decisões sobre esse caso. Parece até que eles querem que isso se resolva antes das eleições, para que comece a valer antes das eleições. Essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que a maioria das pessoas não chegam até aqui, mas se você chegou até aqui, peço que se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê o dislike. Ative o sininho para quando eu postar um vídeo você ser notificado e vir aqui ouvir esse matuto falando. Até o próximo vídeo.